pessoal, hoje nós vamos à nossa terceira aula do curso FIC, Resolução de Problemas de Geometria Plana e Espacial para o Enem. Esse curso ele está sendo ofertado pelo IFRN Campus Macau. Então, hoje nós vamos falar sobre congruência e semelhança. Então, o que seria congruência? Na geometria, nós usamos esse termo congruência com muita frequência. Normalmente, nós não utilizamos o termo igualdade. Quando eu quero comparar dois elementos, duas figuras, dois segmentos de reta, enfim, nós dizemos que eles são congruentes. Quando eu quero dizer que eles são iguais, a gente diz que eles são congruentes. Então, o termo congruente é utilizado na geometria, ele significa igualdade. Então, se eu digo que dois triângulos são congruentes, é porque eles são, em termos de medidas, o mesmo triângulo. Então, o triângulo ABC e o triângulo DEF, nesse caso, eles são congruentes, porque eles têm as mesmas medidas, de lados e os mesmos ângulos. Então, resumindo, dois triângulos congruentes são triângulos que têm a mesma medida dos lados e as mesmas medidas dos ângulos. Ok? Existem alguns casos de congruência. Como eu falei, nós não vamos nos aprofundar muito. Eu vou só passar aqui alguns, eu vou depois disponibilizar esse slide para vocês se aprofundarem mais, mas eu vou passar alguns para a gente falar de alguns termos que são importantes. Por exemplo, o caso lado, ângulo, lado. Caso lado, ângulo, lado. L a L. Significa dizer que dois triângulos são congruentes quando eles têm dois lados iguais, em comum. Esse tracinho aqui significa que esse lado ele é igual a esse. E esses dois tracinhos é porque esse lado é igual a esse. E esses três tracinhos aqui nesse ângulo é porque ele é igual a esse. Esses tracinhos são uma forma muito utilizada na geometria também para indicar segmentos iguais, ângulos iguais. Então, esses dois triângulos eles têm um ângulo em comum e os lados que formam esse ângulo, importante que seja usado, que os lados que estão formando o ângulo, eles também são comuns. Então, aqui nós dizemos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Um outro caso de congruência é o lado ALA, ou ângulo lado-ângulo, certo? Aqui eu quero ressaltar um termo também muito utilizado, que é o termo adjacente. Na geometria, esse termo vai aparecer com muita frequência. O que significa adjacente? Adjacente quer dizer que é o ângulo que faz parte do lado. Então, eu vou dar um contra-exemplo para ver se fica melhor. Por exemplo, olha o triângulo ABC aqui. O ângulo C, ele não pertence, ele não toca no lado AB. No lado AB aqui. Nós dizemos então que esse ângulo C ele é oposto ao lado, está de frente para o lado. Ele não é adjacente. Quais são os ângulos adjacentes a AB? O ângulo B e o ângulo A. São ângulos adjacentes. Então, adjacente aqui pertence, faz parte. Certo? Esses termos são importantes porque algumas questões que não trazem a figura, ele pode dizer lá, o enunciado. Sei lá, o ângulo de 30 graus é adjacente ao lado AB. Então, você vai ter que saber o que é adjacente, senão você já perdeu a questão. Então, são esses detalhes que a revisão ela serve para isso, ok? Então, o caso ALA significa que dois triângulos que têm um lado em comum e dois ângulos adjacentes a esse lado em comum, então, o lado e os dois ângulos, garante que eles são congruentes, ok? Aí nós temos mais alguns outros casos, o caso trivial, Essa figura aqui não está correta, mas eu vou colocar aqui três tracinhos e vou colocar três tracinhos aqui para dizer que o lado BC é igual ao lado EF. Então, caso trivial, ângulo, ângulo, ângulo. Opa, desculpa. Lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados em comuns, lados iguais, 1 a 1, então nós dizemos que eles são congruentes. Básico. Aí aqui vem a ideia do ângulo oposto, que eu havia falado. Já vocês dão uma olhadinha nesse caso aqui. Vamos avançando.
O caso da hipotenusa, né, que quando eu tenho dois triângulos retângulos que têm uma hipotenusa em comum e um dos catetos em comum, eles são congruentes. Até porque, se você aplicar Pitágoras, você vai achar que esse lado AC é igual ao lado DF, certo? O que é Pitágoras? Se você não lembra o que é Pitágoras, eu aconselho fortemente que você procure, porque é um dos teoremas mais cobrados, certo? Com certeza vai aparecer no Enem, sempre aparece, e ele aparece embutido em muito tipo de questão de geometria, certo? Às vezes nem só de geometria, né? Algumas questões de física, né? Envolve rampas, algumas coisas, aparece às vezes o teorema de Pitágoras. Mas, enfim, voltando aqui. Esse é um outro caso de congruência. Mas, será que eu posso garantir que se eu tiver dois triângulos, né, esse triângulo e esse triângulo aqui, sei lá, se esse ângulo for igual a esse de cima for igual a esse, e esse aqui do lado for igual a esse, ele tem os três ângulos iguais, né, correspondentes. Será que eles são congruentes? A resposta é não. Quer dizer, né, eles podem ser congruentes, mas eu não posso garantir. Nesse caso, eles são semelhantes, certo? Que é isso aqui, né? Esse aqui é a pérola de toda a parte de trigonometria, né? A pérola é semelhança de triângulo, certo? Isso é fundamental, até porque quando você estuda seno, cosseno, tangente, as razões trigonométricas, você está estudando semelhança, certo? Então, a semelhança é a pérola da trigonometria. Então, é muito importante. Então, o que é que significa semelhança? Dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos internos iguais e lados proporcionais, certo? O que significa lados proporcionais, né? O símbolo de semelhança é esse aqui, ó. É isso aqui, ó, lados proporcionais. O que significa, Jackson, esses lados proporcionais? Eu vou dar um exemplo. Aqui o triângulo ABC, triângulo DEF. Observe que os ângulos aqui são correspondentes. Então, se esse lado aqui, por exemplo, for 6, e esse aqui for a metade, 3, e esse lado aqui for 10, se eles são semelhantes, se esse daqui vai ser a metade desse aqui, de AB, então DF vai ser a metade de AC. Então, se aqui for 10, esse aqui vai ser 5. Se esse aqui for 20, esse daqui será a metade, será 10. Então, isso significa proporcionalidade. Existe uma constante, né? Isso aqui vai ser igual a uma constante K, que é a razão de proporção. Então, por exemplo, a razão de proporção desses dois triângulos aqui, ABC e DEF, do maior para o menor, é de 2. Né? O maior é o dobro do menor. Aí eu faço uma recapitulada aqui. Na aula 1, né, procure, vou dar o card aqui, certo? Quem não viu, dá uma olhadinha. Na aula 1, nós falamos sobre transformações geométricas. Lá eu falei de dois tipos básicos de transformações, as isometrias e as homotetias, certo? Aí veja só, as isometrias, aí tem os casos lá, né? Translação, rotação. As isometrias, elas pegam uma figura, sei lá, um triângulo, e movimentam esse triângulo de lado, de posição. Ou gira, ou arrasta, ou reflete em relação a um eixo. Mas ele não muda o triângulo, o tamanho dele. Então, a isometria é um caso de congruência. As figuras que são transformadas através das isometrias, elas são figuras congruentes, porque eu não mexo as propriedades da figura. Já as homotetias, que foi o outro tipo de transformação, eles são semelhanças.
né? Lembra que eu peguei lá o logo do IF? Então eu ampliei e reduzi. Aquelas ampliações e reduções mantêm as proporcionalidades. Então, nós temos que as transformações, as isometrias são congruências, né? As figuras são iguais quando elas sofrem essa transformação, e as homotetias, elas são semelhanças, né? Aí eu falei no slide anterior que a congruência pode ser uma semelhança, né? Como assim? Simples, porque uma congruência é quando essa constante é 1. É porque imagine que esses dois triângulos fossem iguais, então esse aqui seria 6 e esse aqui seria 6. Se eu dividir AB por DE, vai dar 6 por 6, dá 1. Então, nas congruências, as congruências são um caso particular de semelhança, ok? Mas semelhança é muito importante. Aí existem alguns casos de semelhança. Caso ângulo-ângulo. Ora, se esses dois triângulos têm esses ângulos aqui em comum, esse com esse e esse com esse, certo? A soma dos ângulos internos é 180, então, consequentemente, o ângulo A será igual ao ângulo D. Então, se eles têm dois ângulos em comum, eles terão os três. Caso lado, ângulo, lado. É aqui, ó, eles vão ter, é parecido com aquele lado de congruência, só que aqui, ó, eles têm que ter os lados, o ângulo em comum, o ângulo B e o ângulo E, e lados correspondentes proporcionais. Volta aquela questão de proporcionalidade. Se esse daqui for 10, vou botar aqui 12, e esse aqui for 1/3, por exemplo, for 4, e esse daqui for, sei lá, 15, esse daqui tem que ser 1/3 de 15, que no caso é 5. Então, nesse caso, e se esse ângulo aqui for igual a esse, eu tenho um ângulo em comum e lados proporcionais. Então, esses dois triângulos são semelhantes, ok? Outro caso de semelhança, trivial, mas também cuidado aqui. Caso lado, lado, lado. Ele não está dizendo que os três lados são iguais, diferente lá da congruência. Aqui ele está dizendo que os três lados são proporcionais, né? O termo proporcionalidade é muito cobrado, certo? Inclusive, proporcionalidade é um dos termos que mais aparece lá no Enem, grandezas proporcionais. E quando eu falo de grandezas proporcionais, obviamente a semelhança está, certo? Porque quando dois triângulos são semelhantes, eles seguem uma proporcionalidade. Então é a mesma história da proporcionalidade. Ó. Por exemplo, se aqui, sei lá, vou botar aqui 20, aqui for 1/4, então seria 5. Aqui for 40, aqui seria 1/4, seria 10. Né? Aqui fosse, sei lá, 44, aqui seria 44 dividido por 4, 11. Ok? Então, existe uma razão de proporcionalidade que nesse caso aqui, se eu for do maior para o menor, é 4. Né? A constante de proporcionalidade é 4. Né? Se eu fosse do menor para o maior, aí eu vou pegar o lado menor, se eu vier qual é a constante de proporcionalidade do menor para o maior? Quando eu falo em proporcionalidade, essa inversão aqui ela faz todo sentido. Então, nesse caso aqui, seria 1 para 4. Certo? A constante do menor para o maior. Isso é muito importante, pessoal, porque aqui é um mundo, certo? Proporcionalidade e semelhança é um mundo. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente vai acabar se perdendo. Mas, por exemplo, quando eu falo de escalas, né, é proporcionalidade, certo? Então, como eu estou falando só de triângulos, vamos nos prender aqui. Mas a ideia é só que a gente possa revisar. Aí aqui, para finalizar, eu vou falar de dois triângulos importantes. Os triângulos isósceles, né, que nós sabemos já o que é. Um triângulo ele é isósceles quando ele tem dois lados iguais. E o terceiro, não importa, certo? Se for igual, beleza, mas se ele tem dois lados iguais, ele é isósceles.
Então, quais são as propriedades importantes desses triângulos? Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais, ok? Então, se aqui é 70, por exemplo, 70 graus, aqui também será 70 graus. Consequentemente, você acharia o de cima, né? Porque se a soma tem que dar 180, aqui teria que ser 40 graus. Outra propriedade é a ceviana, né? Quais são as cevianas? Que a gente já viu, né? Na outra aula, na aula passada, né? Também vou deixar um encarte em algum canto aqui pela tela, por cima, por baixo, em algum canto aí. As cevianas são segmentos, né, de reta que partem de um vértice do triângulo e vão em direção a um lado oposto. Nesse caso aqui, a gente viu 3 cevianas importantes: altura, mediana e bissetriz. A altura, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, no caso do triângulo isósceles, existe um fato importante, que as cevianas, elas são todas coincidentes. Elas estão todas no mesmo canto. Então, a AD é a altura, é a mediana e a bissetriz, certo? Então, a AD divide a base em 2 lados iguais. Isso é importante, certo? AD divide a base em 2 lados iguais. Então, BC, BD é congruente ou igual a DC, certo? Outra coisa, os ângulos a gente já viu que são iguais, né? E outra coisa, como ela é bissetriz também, então ela divide o ângulo aqui, esse ângulo A, em 2 partes iguais também, certo? Triângulo isósceles. Um outro triângulo bem importante é o triângulo equilátero, certo? Vou pincelar rapidamente. O triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais, certo? Então, tá aparecendo uma mancha aqui. É do sol. Mas, não sei se vai atrapalhar no vídeo, quando eu for editar, mas fica aí. Se atrapalhar, depois a gente vê. Então, vamos aqui. Voltando. Triângulo equilátero é o triângulo que tem 3 lados iguais. Ele também tem 3 ângulos iguais, certo? Então, ele é equilátero e equiângulo. Assim como o triângulo isósceles, as cevianas tocam na base e dividem a base em 2 lados iguais. E elas são todas comuns. A altura, a mediatriz e a bissetriz são comuns. Aqui, ó, ela dividiu aqui, se aqui é 60 e em cima 60, então ela divide aqui 30 graus para cá, 30 graus para cá. Certo? Então eu vou ter esse triângulozinho aqui, que é um triângulo bem importante, ajuda bastante em alguns problemas que envolvem trigonometria. Ok? Outro fato importante é que o encontro das cevianas no triângulo equilátero, elas dividem a altura em uma proporção bem famosa e conhecida, que é o quê? Do ponto de encontro das cevianas até a base, eu vou ter 1/3 da altura. E do ponto de encontro das cevianas até o topo, eu vou ter 2/3 da altura. Então, de repente, se essa altura aqui, por exemplo, for 9 centímetros, essa partezinha aqui vai ser 1/3 de 9, que dá 3, e o restinho vai ser 2/3 de 9, que dá 6. Ok? Outro, para fechar, fato importante é que o triângulo equilátero ele está embutido no hexágono regular. O hexágono regular é uma figura que normalmente aparece no Enem. E para a gente manipular esse hexágono, muitas vezes a gente vai ter que recorrer aos triângulos equiláteros. Porque um hexágono, ele divide, se você dividir aqui as diagonais do hexágono, ela divide a figura, as diagonais, em 6 triângulos equiláteros. Então, manipular hexágono é manipular triângulo equilátero. Ok? Então, pessoal, por hoje era isso. Nós vamos ver... Eu não vou fazer o vídeo, a resolução do problema nessa aula. Eu vou fazer uma outra videoaula, a resolução de problemas. É bom porque a aula já está muito extensa, está mais de 20 minutos. Então, na próxima aula que a gente for resolver os problemas, eu vou ver se dá para a gente resolver 2. Envolvendo o hexágono, vou ver se eu acho algum, e envolvendo a semelhança. É importantíssimo que vocês façam as atividades, certo?
e dê uma estudada por fora de triângulo, de semelhança, certo? Semelhança é muita coisa, certo? Então, qualquer dúvida, coloquem aí, postem um comentário, comentem, curtam aí o vídeo e deixem qualquer dúvida também lá na nossa plataforma. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu. Vamos lá.